capacidade de informação e de conhecimento é totalmente distinta, né? Então é importante pontuar, né, isso aí. E é um tema muito legal, só para, antes de apresentar, Tamara, só para poder apresentar um pouquinho, todos os temas que nós estamos debatendo aqui foram escolhidos pelo público, tá? Nós fizemos um levantamento, né, entre os temas, quais que mais se identificavam, que gostariam de ver o debate. Inclusive, esse tema foi um dos mais, junto com as ditaduras, né, que é um tema muito atual, assim, Sim. foi um dos temas mais escolhidos, né? Eu imagino também, além de ser um tema que gera muito do imaginário, né? Ainda tem a situação que nós vivemos uma pandemia também, né? Então, eu acredito Sim, que claro. tenha muito a ver com isso. Então, eu fico muito feliz que você pode estar aqui com a gente, né? Com todo o seu conhecimento nessa área, principalmente na perspectiva da arte, que é muito legal, que às vezes a gente pensa muito a imagem como algo meramente ilustrativo, né? Sim. E, na verdade, Sim. tem um elemento, vamos colocar, de formação muito importante, ainda mais para a época que você analisa, né? Então, Sim. e temos gente de tudo que é lugar, tá? Assim, o pessoal está entrando, o pessoal tende a atrasar um pouquinho, né? Nós temos que manter nossa tradição Claro. brasileira, né? Eu sei que no Rio é assim, então eu sei que você está Não, no Rio é acostumado. pior, então. Como eu fiz muita minha pesquisa no Rio, fiz muitas atividades no Rio, conheço um pouquinho aí, né? E às vezes eu chegava lá e tinha que ficar esperando um pouco ali, tá? Você conhece o nosso caos aqui. Eu fiz pesquisa em Petrópolis e eu já cheguei a ficar quase meia hora em frente ao Museu Imperial lá para poder esperar e abrir. Bom, mas enfim, algumas coisas acontecem, né? Mas isso acontece no Brasil Faz inteiro. parte. Ah, sim, faz parte. É porque isso aqui é quase uma tradição, né? O problema é que é como eu sempre digo, né? Eu sou uma carioca muito fake. Eu sou extremamente pontual, eu odeio calor, detesto praia e não suporto ouvir falar em carnaval. Então, as pessoas costumam me perguntar assim, né? Mas então, né? Eu falo assim, pois é, ela nasci no lugar errado, paciência, é isso aí. No dia que a UERJ mudar para São Paulo, tá tudo certo. Né? Eu também. Bom, eu sou paulista do interior, mas não me identifico muito com São Paulo, que há muito tempo eu saí de São Paulo, mas assim, eu gosto muito do Rio, eu praticamente gosto muito do Rio, sempre adorei o Rio, e fui muitas vezes e estou com saudade de ir para o Rio, vou ser sincero, apesar de todo o caos instalado aí. Inclusive, minha próxima viagem está marcada para ir, para um evento para ir aí, inclusive. Mas, bom, vou fazer uma rápida, então, a apresentação tua, tá? Tamara Quirico, é isso? Tamara Quirico. Tamara Quirico. Sempre me confundo com esses acentos teóricos, só deixa eu conferir aqui. Né? Não, em geral, as pessoas falam errado, tanto Tamara quanto Quirico, então você está perfeito. Beleza. Opa, já passei pela primeira prova aqui, tranquilo, então, beleza. Bom, a professora adjunta do Instituto de Arte da Universidade do Estado do Rio, a UERJ, leciona para os cursos de graduação História da Arte e Artes Visuais, junto ao Departamento de Teoria e História da Arte. É formada em Pintura pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio. Possui mestrado em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Com estágio doutoral Università degli Studi di Pisa. Não sei a pronúncia italiana, Università degli Studi di Pisa. É a Universidade de Pisa. Ah, tá. E atualmente faz pós-doutorado na Academia de Bela Arte de Carrara. Exato? Isso. Acabei de voltar. E vai falar um pouquinho para a gente hoje sobre peste negra, escatologia, arte e religião em tempos de pandemia. Maravilha, Tamara. Estamos muito felizes de estar aqui com você. Né? Não, olha, o prazer é todo meu. Aquilo que a gente estava falando, né, no e-mail, acho que a única vantagem dessa pandemia é essa possibilidade, né, da gente ter esse contato e fazer essa troca. Né? Eu trabalhei alguns anos no IFAM, na área central em Brasília. Na época, eles estavam fazendo o estudo do tombamento da Madeira Mamoré, e eu vivia dizendo, não, me mandem para Porto Velho para poder ajudar a fazer... Nunca me mandaram. Então, era a minha frustração, assim, puxa vida, não foi dessa vez. Então, nossa, é um prazer imenso estar falando com você de Rondônia, de Cacoal. Nossa, assim, eu acho que realmente é o ponto positivo que a gente traz dessa pandemia, né? Mas tudo bem. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Vocês estão vendo?
Sim, perfeito. Né, aí eu não me vejo mais, eu não sei mais as caretas que eu estou fazendo, mas tudo bem. Fica à vontade. Bom, o meu doutorado, né, que eu fiz em História Social, eu acabei trabalhando sempre também com a arte, né, com a pintura toscana do século XIV, e eu estudei exatamente as representações do juízo final no século XIV. E eu iniciei a minha pesquisa exatamente estudando a peste negra, né, porque você tinha um pouco que eu vou falar hoje, né, essa expectativa, né, essa ideia de que a peste negra teria gerado mudanças na arte, né, na segunda metade do século XIV. É exatamente disso que eu vou querer tratar com vocês. Então, a peste negra, ela esteve muito presente, né, nas minhas pesquisas durante um bom tempo, e talvez seja a segunda coisa boa da pandemia, né? Essa pandemia fez com que eu retomasse essas questões, né, discutindo agora numa outra perspectiva, né, não mais nas representações do juízo final, como eu fiz no doutorado, né, mas relacionando com as pesquisas que eu faço atualmente, né, em relação à religiosidade através das imagens. Bom, então vou passar logo aqui, né, para eu começar a minha apresentação e não me alongar muito. Bom, quando nós pensamos na peste negra, né, ou em outras pandemias menos ou mais contemporâneas, e aí, é claro, né, é impossível nos afastarmos do que estamos vivendo hoje, nos vem logo à mente uma preocupação particular com a preparação para a morte, né, que é algo que se tornaria mais palpável e possível em um momento desses, né? Essa inquietação, né, da morte, como morrer, do se preparar para o morrer, isso acompanha o homem desde os seus primórdios, né? E os cristãos, particularmente, né, que é o recorte de que eu tratarei aqui, os cristãos acreditavam que apenas após a morte haveria início a verdadeira vida ao lado de Deus, para os bons e justos, evidentemente, né? Para esses cristãos, a morte não representaria o fim. Como escreve Jacques Le Goff, num livro dele brilhante, que é o... Aí ele demora um pouco para começar a passar as imagens, daqui a pouco acho que ele vai. Que ele escreve naquele livro dele, O Nascimento do Purgatório, o além é um dos grandes horizontes das religiões e da sociedade. A vida do fiel muda quando pensa que nem tudo é decidido com a morte. Haveria, portanto, o consolo da esperança de ser conduzido finalmente às benesses do paraíso por toda a eternidade após o juízo final. E aqui eu trouxe para vocês, é claro, sempre que eu posso, eu falo de juízo final, né? Isso, meus alunos já estão cansados, né? Porque eu sempre enfio um juízo final em qualquer discurso. Eu trouxe para vocês aqui um ciclo de afrescos, né, em San Gimignano, que é uma cidade próxima a Siena, na Toscana, e que são 3 paredes de uma capela representando a cena do centro, é o juízo final propriamente dito. Essa cena daqui que eu estou indicando com a seta é o paraíso, nós temos o Cristo e a Virgem aqui com toda a corte celeste, e essa cena aqui, na outra extremidade, naturalmente, é o inferno. Né? Então, essas são as possibilidades de destino após a morte, né? E após o juízo final. Se você morre, e você morre bem preparado, você tem a possibilidade de ir para o paraíso. Senão, você será condenado ao inferno. A questão é, como ficaria esse sentimento de esperança... Ixi, peraí, que deu um tilt aqui. Esse sentimento de esperança em meados do século XIV, nesse momento em que a morte parecia vir de um modo tão cruel e aterrador por meio da peste negra. E o que representou essa peste? Né? O geógrafo canadense Harold Foster, ele afirma que o surto de peste de 1348 teria sido o segundo pior desastre na história do homem, ficando atrás apenas da Segunda Guerra Mundial. E ele diz isso porque, né, na concepção dele, os desastres deveriam ser medidos não somente pelo número de vítimas, mas também pelos danos físicos e emocionais que geram. A primeira grande questão é a dificuldade que nós temos em
definir o número de mortos no século XIV. Nós sabemos, no entanto, que houve mudanças bruscas nas taxas de mortalidade em 1348. Né? A gente pode acessar uma série de documentos, né, como testamentos, doações para a igreja, necrológios, obituários. A gente tem crônicas de época que, de algum modo, tratam dessas mortes, atestam essas mortes em determinadas comunidades. Só que nós temos pode ser problemático trabalhar com esse tipo de documento, né? Porque a maior parte deles não fornece as causas da morte de modo sistemático antes do século XV. A grande questão é, assim como nós temos atualmente com o surto de Covid, nós percebemos claramente que em meados do século XIV, justamente nos meses de verão, que são os meses em que a epidemia se manifestava, não vou nem dizer com mais intensidade, é quando ela de fato se manifestava, as taxas de mortalidade atingiam picos absolutamente incompatíveis com as pestes anuais, com as médias anuais. E a peste negra, sem dúvida, deve ter desempenhado um papel importante nesse contexto. E aí, como exemplo, eu trouxe para vocês o registro paroquial de Givry, na Borgonha. Então, nós temos, através desse registro, nós sabemos que em 1345, nós tivemos 39 falecimentos, 25 em 1346 e 42 óbitos em 1347. Então, nós estamos falando aqui de uma média, ok, né? 35, 40 mortes por ano. Em 1348, o número de óbitos saltou para 649, sendo que 615 ocorreram no período entre 2 de agosto e 19 de novembro. Né? Ou seja, nós temos somente 34 óbitos em todo o resto do ano, né? O que daria uma média próxima à dos outros anos. Né? Então, certamente, a peste negra desempenhou um papel primordial para a gente ter uma taxa de mortalidade absolutamente díspare na Borgonha em 1348. Bom, como eu falei para vocês, eu estudei mais especificamente a região da Toscana, na Itália. Como era essa região em 1348? Nós estimamos cerca de 2 milhões de habitantes até meados do século XIV. Após o surto, a região só voltaria a um patamar demográfico semelhante após 1850. Nós estamos falando de meados do século XIX. Cidades como Siena, Volterra e San Gimignano, né, que são 3 cidades também ali da região, apenas no século XX atingiriam taxas populacionais equivalentes a de antes da peste. San Gimignano, por exemplo, teria cerca de 13 mil habitantes em 1339. Em 1350, tinha menos de 4 mil. Então, ela só vai superar, só vai voltar a essas taxas de 13 mil já no século XX. Bom, novamente, o que eu acho que é importante frisarmos aqui, nós temos que ter uma visão mais ampla, né, desse contexto de que estamos tratando. Nós sabemos que as taxas populacionais da Europa já vinham em declínio desde antes de 1348, seja por conta de guerras ou de carestia de alimentos. Né? A gente sabe que tem uma crise ambiental e climática na primeira metade do século XIV, que gerou uma crise muito grande na agricultura. E isso levou à fome e, por consequência, né, você aumenta as taxas de mortalidade também. A peste negra, evidentemente, acelerou esse processo. Bom, como eu falei para vocês, nós temos acesso a uma série de crônicas de época que narram, né, que tratam desses eventos, seja crônicas absolutamente contemporâneas, seja crônicas um pouco
posteriores. Né? Por exemplo, nós temos um cronista de Pisa, né, o Ranieri Sardo, que ele escreve crônicas sobre a cidade na segunda metade do século XIV, entre 1354 e 1399. E aí, novamente, para dar para vocês uma ideia, né, da taxa de mortalidade, ele estimou que de cada 5 habitantes, 4 teriam morrido durante os 5 meses da primeira peste. E eu já vou voltar a essa questão da primeira peste que eu falei aqui. E aí eu cito Ranieri Sardo. E esta pestilência durou até maio. Morreram de cada 5, 4. E assim como foi em Pisa, assim foi por todo o outro mundo, e em alguns lugares mais, e em alguns menos. E disso foi aqui o princípio. O Ranieri Sardo escreve isso porque a gente sabe que a epidemia chegou à Europa através de navios que atracaram em Pisa nessa época. E eu trouxe aqui para vocês também essa ilustração de época, né? Esse chamado Manuscrito das Crônicas de Gilles Limousis, né? Mais ou menos de 1349, né? Em que nós vemos esses sepultamentos, né? Essa quantidade imensa de caixões, né? sendo colocados em covas rasas, né? É impossível não fazermos uma analogia com aquelas imagens, né? Seja de Manaus, seja de São Paulo, né? E das covas abertas. Bom, o que eu quero mostrar para vocês é que a proporção de mortes durante a peste negra variou entre 2/3 e 1/8, conforme a região. E se ela dizimou populações inteiras em algumas localidades, né? A Toscana foi muito atingida, Florença e Siena foram cidades muito atingidas pela peste, o surto mal deixava sequelas em outras, mesmo que bastante próximas. E foi o caso de Milão, em 1348. Apenas aqui também para comentar brevemente essa iluminura, nós temos aqui, né, evidentemente, um dos cavaleiros do Apocalipse, né, a peste, né, flechando as pessoas. Né? Então, você tinha essa interpretação da peste como flechas, né, atingindo as pessoas, né, porque ela formava bulbos, né, bolhas na pele extremamente dolorosas, e as pessoas interpretavam isso muitas vezes como flechadas. Bom, qual é a questão que eu quero tratar com vocês? Por que algumas cidades foram dizimadas e outras não? Né? Isso, na época, o que as pessoas pensaram? Elas interpretaram o surto como um castigo divino. Portanto, a epidemia teria ocorrido devido às iniquidades daquela população, devido aos pecados daquela população, e Deus a estava punindo por causa disso. Então, a ideia mais difundida no próprio século XIV, logo após esse primeiro grande surto, foi a de que a peste teria sido esse triunfo da morte, né, causado pela corrupção moral do homem e pela cólera de Deus, né, interpretada, portanto, como eu falei para vocês, como esse castigo divino. Nós temos um cronista florentino, o Giovanni Villani, que morreu no surto de 1348, né? Ele escreve crônica, a história de Florença desde, sei lá, talvez desde o Gênesis, desde a criação, desde a fundação da cidade, e ele vai narrando eventos diversos até chegar a 1348, quando ele morre. E ele vai interpretando vários desastres naturais que acontecem antes de 1348, ele se perguntava o que causava esses desastres, né? Se isso deveria ser atribuído a fatores que não a responsabilidade humana, ou se eles deviam ser interpretados como retribuição divina aos pecados dos florentinos. E ao fim da reflexão, o Giovanni Villani não tem dúvidas de que se tratava da segunda opção. Então, qual é o ponto que nos interessa aqui? Se a peste foi enviada por Deus, como realmente pareciam acreditar, como esperar a ida ao paraíso e contemplar a luz
eterna de Deus após o juízo final. Essas pessoas entendiam que a condenação para a morte seria inevitável. Né? Então, o impacto sobre as mentalidades de época foi muito forte. Portanto, parece plausível que a gente especule que uma calamidade como a epidemia de 1348, assim como os surtos recorrentes até o fim do século XIV, que eles tenham gerado mudanças nas mentalidades religiosas, ao menos em relação às expectativas face à morte. Nós devemos considerar, por exemplo, que muitos na Europa Ocidental interpretaram o surto não somente como um castigo divino, mas também como um sinal escatológico, ou seja, um aviso da proximidade da chegada de Cristo. E se o anticristo está chegando, o fim dos tempos também está. Então, nós temos como consequência disso, no século XIV, diversos grupos que buscaram meios de expiar os seus pecados ainda em vida. Os exemplos mais conhecidos são os flagelantes, né, ou disciplinati, né, como eles ficaram conhecidos na Itália. Então, são procissões de pessoas, né, às vezes, né, com o torso despido, que andavam pelas ruas da cidade se flagelando, né, com silício, com chicote ou com algum outro instrumento que pudesse causar sofrimento e dor. Bom, uma das cenas mais conhecidas do Sétimo Selo, do Ingmar Bergman, né, o filme de 1957, é justamente a procissão de flagelantes passando por uma vila. Bom, então nós temos esse tipo de reação ao surto de peste negra. Só que nós temos, na verdade, reações variadas, né? Isso é natural que ocorra em qualquer evento. Então, nem todos entenderam a epidemia como um sinal do iminente fim do mundo. Mesmo entre aqueles que acreditavam na proximidade do juízo final, havia grupos que não mostravam arrependimento, nem buscavam perdão pelas eventuais faltas cometidas. Em muitos casos, porém, né, não vou dizer a maioria, mas certamente em muitos casos, o surto de peste negra trouxe esse renovado fervor religioso, assim como o desejo, né, a necessidade, na verdade, de se aplacar a ira divina. E aí nós tivemos, né, no século XIV, na segunda metade do século XIV, né, procissões, não apenas de flagelantes, promessas de construção e de decoração de igrejas e hospitais. E essa questão, né, da decoração de igrejas me traz ao ponto, né, ao outro ponto que eu quero tratar com vocês, que é exatamente a questão da arte. Que consequências um evento desse porte teve também sobre a produção artística imediatamente posterior? Bom, se nós estamos tratando da peste negra e dos seus desdobramentos, não tem como não tratarmos desse livro que eu estou indicando para vocês, A Pintura em Florença e em Siena após a Peste Negra, né, que é um livro de 1951, escrito por esse historiador da arte norte-americano, Millard Meese. Né? E é um livro que se tornou, com o passar do tempo, um dos grandes clássicos da história da arte. Bom, o Meese parte do pressuposto de que o surto de peste em 1348 foi esse grande divisor de águas para a Europa, gerando mudanças significativas nessas mentalidades religiosas, como eu estava comentando antes, que se fizeram sentir ao menos até as primeiras décadas do século XV. Assim, né, ainda segundo Millard Meese, seria possível supor que a grande epidemia tivesse gerado igualmente mudanças profundas na arte, especialmente em relação aos modos de representação da realidade. Bom, um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês antes de continuar essa questão.
A historiografia, em geral, trata apenas do surto de 1348, que é o primeiro, sem dúvida, é o mais famoso e, sem dúvida, é o mais forte, né? É o mais mortal. Mas nós sabemos hoje que os surtos recorrentes de peste ao longo dos séculos XIV e XV, né, que foram surtos menos impactantes e dramáticos se pensarmos em taxas de mortalidade, né? Mas esses surtos acabaram sendo mais influentes em relação às mudanças nas mentalidades religiosas. Então, só para, né, dar o exemplo para vocês, na Itália, após essa primeira grande epidemia de 48, nós tivemos surtos periódicos em 1358, 62, 63, 66, no início da década de 70, 73, 83, 84, chegamos no século XV, em 1400, 1439, 1451, 52, 58, 76, 94. Ela volta no século XVII, em 1622, e volta uma última vez em 1743. Então, a gente já está no século XVIII. E aí parece finalmente ter desaparecido na cidade de Messina, no sul da Itália. Então, olha a quantidade de surtos só na Itália. Então, esses surtos menos intensos, mas como vocês podem perceber, são surtos que ocorreram com uma relativa frequência. Eu vejo esses surtos como novas ondas, né, vindas sobre alguém que estava se afogando, acabou de recuperar o fôlego, está saindo do mar e vem aquela nova onda, né, sobre essa pessoa para afogá-la novamente. Né? Então, são esses surtos que reforçam esses sentimentos de desesperança e de abandono trazidos pelo primeiro grande surto. Né? Isso é uma questão essencial para a gente, né? É um ponto que nós não podemos desprezar e que vai nos ajudar a pensar a religiosidade e a arte também. Bom, o Millard Miss, ele vai dizer que após 1348, a arte, como toda a população, estaria impregnada de um profundo pessimismo. Muitos relacionam ainda hoje o surto de peste negra ao desenvolvimento de temas macabros na arte. Temas como o encontro dos três vivos com os três mortos, o triunfo da morte e a dança macabra. E aí eu quero trazer para vocês, primeiro, esse livro de horas, né, esse manuscrito feito antes de 1349, possivelmente antes de 1348, em que nós temos, vocês percebam aqui, 3 cavaleiros e nessa outra imagem, 3 corpos em diferentes estados de decomposição. Vocês reparem como esses cavaleiros aqui, esse daqui, ele cobre o nariz com um pano para se proteger, né, para não sentir o cheiro de decomposição vindo desses 3 corpos. Né? Então, é um tema que já surge desde antes da peste negra. Eu quero mostrar para vocês também essa pintura que está no Campo Santo de Pisa, é o cemitério de Pisa, é um afresco pintado pelo Buonamico Buffalmacco no chamado Ciclo do Triunfo da Morte, né, que são 4 cenas, e essa é a primeira cena e é a mais importante. E, evidentemente, tem um juízo final ali logo do lado. Então, é uma das pinturas que eu mais estudei no meu doutorado, mas eu não vou mostrar o juízo final para vocês, por incrível que pareça. Eu quero mostrar essa cena aqui para vocês, porque ela engloba quase todos os temas que eu destaquei aqui para vocês. Então, nós temos aqui, nesse canto da cena, que eu estou destacando aqui para vocês, o encontro dos vivos e dos mortos. Nós temos aqui, né, aqui o afresco está deteriorado, então não dá para vocês verem, mas nós temos aqui 3 caixões
com 3 corpos em diferentes estados de decomposição, como na iluminura que eu mostrei antes. E aqui nós temos esse grupo de cavaleiros, né, de nobres voltando de uma caçada, vindo de encontro a esses caixões. Né? Aqui, a interpretação dessa cena é evidentemente moralizante. A ideia é, nós somos vocês amanhã. Né? São os 3 mortos mostrando para os cavaleiros né, que todo mundo vai morrer um dia e que não adianta levar essa vida, nossa, desregrada, sem se preocupar com o fim, porque o fim chegará. Então, é um tema moralizante. Né? Aqui destacando, portanto, os cavaleiros e aqui os corpos. Olha, eu fui eficiente, tinha esquecido disso. A cena seguinte, nós temos o triunfo da morte propriamente dito. Vocês reparem aqui no centro, essa figura com asas de morcego, segurando uma foice. Eu vou mostrar uma outra imagem para vocês, né, que evidentemente é a morte. Ela tem pés que são garras. Nós temos aqui embaixo uma pilha de corpos se amontoando. Né? Aqui a gente pode ver melhor, né? Isso é uma fotografia tirada antes da Segunda Guerra Mundial, em que nós podemos ver com muita clareza essa figura da morte, né? Uma figura feminina, e os corpos empilhados aqui. E o que eu acho, né, o detalhe maravilhoso desse afresco, eu sou mórbida, tá, gente? Esses demônios tirando da boca dos mortos as almas. Então, vocês reparem aqui, essa alminha sendo retirada, aqui uma outra alminha que foi retirada sendo puxada pelos cabelos. E aqui, só para contrapor aos demônios, nós temos também esse anjinho puxando essa outra alminha. Né? E aí nós temos também, como eu falei para vocês, a dança macabra, né? Que é esse tema em que a morte aparece para levar as pessoas como se fosse uma grande brincadeira, que é um tema que ficou muito conhecido na série de gravuras já no século XVI, feitas pelo Hans Holbein, o Jovem, e que aí nós vemos a morte em cenas, em cenários variados, levando as figuras as mais diversas, né, consigo. Aqui, nesse caso, nessa imagem que eu estou destacando aqui, nós temos esse religioso, né, meio em pânico, porque a morte chegou para levá-lo. Bom, a exceção da dança macabra, né, a dança macabra é um tema que vai surgir já no século XV, portanto, né, bem depois do surto de 1348, os outros temas que eu mencionei aqui para vocês, todos se desenvolvem ainda no século XIII, seja na literatura como nas artes visuais. A peste negra, é claro, populariza esses temas, mas não é a responsável por sua criação. Então, a gente tem essa primeira questão desses temas macabros que não são consequência direta da peste negra. O que mais que o Miller-Mead vai dizer? Que, por causa da peste, o desenvolvimento naturalista iniciado nas artes pelo Giotto é interrompido. Quem é Giotto? Né? Esse é o suposto retrato do Giotto na edição das Vidas que o Giorgio Vasari escreve dos artistas italianos em meados do século XVI. Essa figura, o Giotto di Bondone, é o maior artista do início do século XIV. Ele morre em 1337. E é considerado, ainda hoje, um dos grandes precursores do Renascimento, por conta das inovações que ele traz à sua pintura, né, que passa a ser baseada no mundo real, né, com a introdução de forma bastante convincente de elementos naturais, de volumetria, de uma sensação de profundidade que a pintura, né, ainda estava engatinhando para tentar representar.
Então, só para trazer alguns exemplos para vocês, só para vocês entenderem do né, o que o Millard Lewis está falando. Eu trouxe essa pintura com o tema da adoração dos Reis Magos, desse mestre anônimo, né, o chamado Maestro di Pacciano, né, uma pintura da primeira metade do século XIV. Então, é uma pintura contemporânea ali do Giotto. Vocês comparem, né? A gente tem os elementos, né? A Virgem com o menino, os três magos coroados, né? E ajoelhados, né? Esse de vermelho, ele está sem a coroa está no chão, porque ele, em sinal de humildade, tira a coroa, com os anjos, né? E os servos e afins. Comparem essa imagem anterior com essa do iniciozinho do século XIV, feita pelo Giotto. Reparem que os elementos são os mesmos, mas percebam a diferença na escala das figuras. Nessa pintura do mestre di Pacciano, olha o tamanho da Virgem em relação às outras figuras, né? Não se esqueçam de que ela está sentada num trono. Reparem na desproporção, né, dessa lógia, né, essa varanda em que ela está, que se ela ficar em pé, ela bate a cabeça, parece a casinha da Barbie. E, naturalmente, um dos elementos mais característicos da pintura medieval, o fundo dourado. O que o Giotto traz de diferente? Primeira questão é o fundo azul. Por menos naturalista que nos pareça esse azul hoje, né, porque a gente está acostumado, né, com uma tradição de pintura naturalista, no início do século XIV, no momento em que um pintor coloca um fundo azul na cena, esse azul, sem dúvida, é o céu. Então, ele já insere essas figuras num ambiente mais real. Reparem o volume das figuras, né, o trabalho de luz e sombra das figuras, como a gente tem uma sensação de volume muito maior. Reparem na escala das figuras. A Virgem continua sendo maior do que as outras, do que as outras figuras. Ela está sentada nesse afresco do Giotto também. Mas a desproporção não salta aos olhos, né? Ele consegue elaborar essas figuras de uma maneira muito mais convincente. E o que eu quero destacar aqui nesta cena, né, nós temos esses camelos aqui que são maravilhosos, né? O Giotto provavelmente nunca viu um camelo na vida, né, mas até que ele consegue se aproximar relativamente bem, né, do que é um camelo. Mas vocês reparem, em cima, o que eu quero destacar é a estrela de Belém. O que é essa estrela de Belém? É um cometa. Nós sabemos que alguns anos antes, o cometa Halley havia passado próximo da Terra. E o Giotto viu o cometa Halley. Então, no momento em que ele é contratado para pintar uma cena em que teria que ter uma estrela se deslocando no céu, para que ele vai fazer uma estrela como faz o Maestro di Pacciano? Reparem, parece uma florzinha no céu. Não, ele faz essa estrela, de fato, como um elemento real, como um cometa. Né? Um outro exemplo aqui, também na Capela Scrovegni, né, do Giotto, essa fuga para o Egito, em que nós temos essa Virgem sentada nesse burrico com o menino Jesus, com todo esse volume no corpo. Percebam como nós vemos por baixo das roupas as pernas da Virgem. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui com vocês é o fundo também. Ele começa a colocar as suas figuras num fundo real. Tem uma montanha, que é um pedregulho, e tem uma árvore espetada, que vocês vão dizer assim, gente, mas não parece árvore direito, não parece uma montanha direito. Não, mas é uma das primeiras vezes em que a gente vê a natureza de fato sendo representada. Né? Comparem isso daqui com a natureza que o Maestro di Pacciano está fazendo no seu painel, que é contemporâneo. Provavelmente ele está fazendo isso porque deve ter visto alguma pintura do Giotto, mas reparem a diferença na qualidade do resultado. Né? Então, é isso aqui que o Giotto traz para a pintura que está sendo perdido, né? Que seria essa base para o Renascimento e que, para o Millard Lewis, estaria sendo perdido agora. Né? E por que ele diz isso?
né, ele acha que seria adequado que a arte renunciasse a essas concepções artísticas representadas pelo Giotto, né, que esse mundo natural fosse desprezado e que se buscasse uma maior ênfase no espiritual. Né? Vamos buscar a salvação. Não me interessa a representação da natureza, o que me interessa é o divino. O que eu queria destacar aqui é que esse é um posicionamento né, sobre a arte da segunda metade do século XIV que remete, em última instância, a uma noção de que a cultura do Renascimento é a porta de entrada para a modernidade, né, que encerraria esse período obscuro, não por acaso visto com essa alcunha negativa de Idade das Trevas. É essa concepção que, infelizmente, ainda parece vigorar nos dias de hoje, né? De que a produção artística pós-peste negra representou um retrocesso, seja em termos de temas, né? Se nós pensarmos na popularização dos temas macabros, seja em termos de modos de representação da realidade. Isso é, evidentemente, uma conotação extremamente negativa dessa arte. E aí eu queria destacar com vocês alguns pontos, né, sobre esse retorno a uma arte mais espiritualizada, menos calcada na cópia do real e, por conta disso, mais primitiva, entre todas as aspas, por favor. Primeiro ponto. O desenvolvimento do tema da dança macabra somente no século XV já nos mostra que a sua popularidade não se deve a um gosto mais medieval e primitivo. Segundo ponto, as inovações trazidas à arte por Giotto na primeira metade do século XIV não significaram o abandono das tradições artísticas anteriores. Eu mostrei essa pintura, por acaso, né, contemporânea a ele, mas eu poderia ter mostrado também pinturas da segunda metade do século XIV, poderia ter mostrado pinturas até mesmo do século XV, que manteriam essa tradição artística mais antiga. Por que eu estou falando isso? Nós não podemos esquecer que vanguardas, de modo geral, tendem a não ser compreendidas pelo público leigo, tanto hoje como no século XIV. Basta lembrarmos, e aí eu vou citar aqui o que o poeta italiano Francesco Petrarca escreve no seu testamento em 1370, sobre uma pintura do Giotto. A sua beleza maravilha os mestres da arte, embora os ignorantes não possam entendê-la. Então, é essa ideia de que a arte do Giotto é muito intelectualizado, né, para uma população mais simples, né, digamos assim. Esses leigos, né, essas pessoas mais simples, portanto, tenderiam a preferir uma arte mais tradicionalista. Vice-versa, se na segunda metade do século XIV nós temos uma quantidade mais expressiva de pinturas que remetem a modelos mais tradicionais, isso não significa que não continue se desenvolvendo de forma paralela a uma arte mais naturalista. Eu trouxe para vocês esse exemplo do Tadeu Gaddi, já ali, né, por volta de 1360. Porque é claro que nós temos a possibilidade de desenvolvimento de linguagens artísticas diversas de modo simultâneo. E tem, por fim, uma questão que me parece fundamental e que merece uma consideração maior da nossa parte, que seria a maior demanda por pinturas devocionais na segunda metade do século XIV, e que aí sim, talvez, né, de uma forma bastante expressiva, a peste negra tenha tido um papel importante nessa demanda. Bom, como eu comentei antes com vocês, a peste negra ela gera um desconforto nos cristãos que, interpretando o surto como um castigo divino, esperariam o fim dos tempos. E, por isso, buscavam o perdão de Deus através de práticas diversas. E se a gente pensar, isso não é muito diferente do que nós vimos recentemente em ruas de algumas cidades brasileiras, quando diversos evangélicos foram filmados e fotografados de joelhos nas calçadas,
orando e pedindo a intercessão divina por causa da pandemia de Covid. Bom, se temos modos diversos de manifestação pública da fé, também precisamos considerar que a religiosidade católica do fim da Idade Média é marcada pela relação entre os fiéis e as imagens. Essas imagens elas vão se tornar as intermediárias privilegiadas entre o homem e o divino. A essas imagens são dirigidas preces pedindo intercessões diversas, inclusive para que a peste fosse debelada. Em momentos de crise ou de angústia, né, os fiéis tendem a buscar apoio no sobrenatural. E isso, muitas vezes, ocorre através das imagens. E ocorre ainda hoje. Se lembrarmos, por exemplo, do Papa Francisco, na sua oração Urbi et Orbi, né, na Praça de São Pedro, no final de março, também rezando, né, pedindo a intercessão divina para o fim da pandemia. Por conta disso, né, dessa relação com as imagens, desde o século XIII, nós temos uma crescente expansão de imagens feitas para devoção pessoal, né, uma devoção desenvolvida no interior das residências, que vão se tornando cada vez mais populares. Então, nós temos, eu trouxe aqui para vocês, né, essa pintura já da virada para o século XVI, que eu queria destacar. Ali no canto, né, nós temos esse detalhe, né, de um interior doméstico, em que há, pendurado na parede, uma virgem, uma pintura da Virgem com o menino, com fundo dourado, dentro dessa tradição medieval que eu já comentei. Nós temos aqui um outro exemplo, já isso aqui é meados do século XIX, então é uma visão romântica do que seria a Idade Média. O que eu quero destacar com vocês é aquele elemento que está lá no fundo, que é como se fosse uma pequena mesa, né, que funciona como um altar privado, em que nós temos uma pequena pintura, né, que funciona como um altarzinho apoiado sobre a mesa, uma outra pintura pendurada aqui na parede, e essa luminária com uma vela, né, iluminando essas imagens. Isso daqui é uma tradição que chegou aos dias atuais. Se nós pensarmos, né, eu achei essa fotografia maravilhosa, né, desse altar doméstico numa residência atualmente, né, no interior do Brasil. Qual é a diferença desse altarzinho para aquele altarzinho que tem na pintura do século XIX e que nós sabemos que existiam nas residências desde o século XIII? Né? Então, nós temos uma devoção que é realizada através das imagens e que, no fim das contas, vai levar a uma outra questão que é muito tradicional aqui no Brasil, os santinhos. Né, os santinhos que você faz, né, você encomenda o milheiro, né, 1000 santinhos para você distribuir para pagar uma promessa. E você vai fazer, é claro, um santinho do seu santo de devoção. Né? São Jorge é básico aqui no Rio de Janeiro. Né? Mas, então, é uma tradição de religiosidade fundamentada nas imagens que persiste ainda hoje e que vem lá, pelo menos, do século XIII. Bom, os estilos mais tradicionais, né, mais convencionais, eu estou voltando lá para a Idade Média, tá, gente? Que nós percebemos nessas imagens para a devoção privada, poderiam ser explicados pela expansão dessa demanda por objetos devocionais, né? Que é uma demanda gerada por novos grupos sociais que não tinham condições de comprar esses objetos no passado e que, com as mudanças econômicas geradas pela peste, passaram a ter condições financeiras. Porque uma questão que a gente não costuma pensar, mas que ocorreu, é que, em termos econômicos, a população vivia, de modo geral, melhor após 1348. Seja porque havia heranças a serem recebidas, e, em muitos casos, os herdeiros diminuíram muito, né? Então, evidentemente, nós estamos falando de uma elite que tinha herança a ser recebida,
Mas nós temos também a documentação de que os valores pagos aos camponeses e aos trabalhadores, de modo geral, também aumentaram, devido à diminuição da mão de obra especializada disponível. Então, as pessoas passaram a receber melhor pelo seu trabalho. Então, reforçando, por causa da peste negra, nós temos novos grupos sociais com condições financeiras de realizar encomendas artísticas, algo que antes era reservado a uma elite econômica. Bom, com o aumento da demanda, a organização dos ateliês se tornou mais sofisticada. Então, nós temos documentação que fala de uma escala quase industrial de fabricação dessas imagens, né? Era quase feita imagens em série para dar conta dessa demanda. Por fim, nós não podemos esquecer uma questão fundamental, né? Essa é a imagem diante da qual o Papa Francisco rezou no final de março, né? A chamada Salus Populi Romani. Nós temos que pensar num ponto fundamental. Quem quer encomendar pinturas devocionais, seja na primeira metade do século XIV ou após o surto de peste negra, em geral, quer uma pintura que segue o modelo da imagem milagrosa da igreja da sua cidade. Normalmente é uma pintura mais antiga e, portanto, tem um estilo mais primitivo, entre todas as aspas. Né? Eu não quero uma pintura do Giotto, eu quero uma pintura que me lembre aquela santinha diante da qual eu rezo na minha igreja. Então, nós temos alguns modelos. Né? Essa, a Salus Populi Romani, era um dos modelos. Nós temos também a chamada Madonna del Voto, em Siena, que está ainda hoje na catedral, na Capela del Voto, uma pintura ali da segunda metade do século XIII, ou ainda a Madonna di Sotto gli Organi, na Catedral de Pisa, uma imagem ali também do início do século XIII. Essa imagem é interessante porque ela vai se tornar uma imagem de devoção em Pisa a partir de 1225, né, quando ela foi levada para a cidade, porque os pisanos derrotaram uma cidade rival e eles interpretaram essa vitória, né, a vitória teria ocorrido graças à intercessão dessa imagem. Né? Então, e aí a gente sabe que o culto a essa imagem persiste ainda no fim do século XV. Então, é uma religiosidade que se mantém. E que mesmo no fim do século XV, hoje a gente já está falando aqui de pleno Renascimento, a imagem de devoção continua sendo essa imagem do século XIII. Então, é esse o modelo desejado e encomendado pelos fiéis, e não uma pintura dita moderna, como a que o Giotto fazia. Isso, no entanto, não significa um declínio da qualidade artística dessas imagens de devoção, apenas por não seguirem padrões naturalistas. Né? Então, nós não podemos hoje continuar passando esse tipo de informação ultrapassada, né? Eu diria uma informação até preconceituosa sobre essa arte na segunda metade do século XIV, porque não se trata de um retrocesso. Né? Nós temos, na verdade, essa religiosidade católica, cuja devoção popular se sustentava, em grande parte, nas imagens elaboradas a partir de modelos antigos. Então, para concluir, né, apenas fazendo uma ponte com o que nós estamos vivendo hoje, eu acho que seria bom destacar que, assim como não houve retrocesso no século XIV, eu também não acredito num retrocesso agora. Eu estou falando em termos de arte, evidentemente. Eu acho, sim, que a arte refletirá a longo prazo muitas das questões que nós estamos vivenciando hoje. Né? Assim como no século XIV, né, a arte continua sendo uma das válvulas de escape, né, digamos assim, mais eficientes para o homem. Né? Mudanças, talvez, possivelmente, retrocesso jamais, né? Porque não é assim que nós analisamos o mundo da arte. Né? E se a peste negra foi um dos piores desastres para o homem,
nós não podemos nos esquecer que trouxe também desenvolvimentos importantes em vários aspectos, né? E era isso que eu queria falar para vocês. Obrigada. Obrigado, Tamara. Foi muito legal. Foi uma aula, literalmente, sobre imagens, sobre significado da religioso e pelo menos me espantou assim mesmo, né? Quando você trouxe essa relação entre passado e presente. E justamente porque, como há muita atualidade nessa discussão, né? Como há Sim. uma perspectiva ainda muito atual. Bom, enquanto o pessoal vai se preparando, pessoal, aquela dinâmica. Quem quiser fazer pergunta, pode imprimir o microfone, só escreve no chat, tá? Ou vocês podem escrever no chat aqui a pergunta de vocês que eu leio, tá? Tanto faz. O pessoal está elogiando aqui, tá? Que Diogo, bom. Andressa. O pessoal gostou muito. Eu adorei, assim, eu tenho algumas perguntas, vou deixar o pessoal se preparar ali, enquanto isso eu vou fazer as minhas perguntas, né? Diga. São algumas, eu vou tentar primeiro sistematizar, porque foi anotando de forma aleatória, né? Aí você sabe, né? Será aqueles garranchos, assim, a gente vai tentando organizar aqui. Mas vamos lá. Primeiro, é uma pergunta meio curiosidade, né? Será que nós estamos vivendo uma neoescatologia, né? Vamos pensar assim, porque alguns personagens políticos e religiosos trazem algumas discussões de curas milagrosas, de Total, uma, né? de uma inevitabilidade do fato da doença, Sim. aquela máxima que, bom, quem está morrendo são aqueles que já passou da hora, né? Os velhos, os Sim. idosos, aquela discussão assim. Muita discussão se percebe também dentro de algumas igrejas, não vamos generalizar, aonde isso tem a ver com os fins dos tempos, né? Sim. Então, o que você acha disso? Eu concordo plenamente com você, né? Você tem vários grupos querendo interpretar a pandemia atual como um castigo divino, né? Então, foi hoje ou ontem que eu vi a notícia de um líder religioso na Ucrânia, eu acho, né? A ironia do destino, né? Que ele dizia que a Covid era uma punição aos homossexuais, então essa ideia, né, de que são os gays que ficaram doentes, e puxa vida, olha, ele pegou a Covid, né? E agora? Né? Então você tenta trazer essa discussão para essa questão religiosa e essa ideia da punição. Né? Eu lembro, eu estava lá na Itália fazendo meu pós-doutorado, eu estava estudando muito a questão da devoção ao sangue de Cristo, né? E aí eu brincava assim, puxa vida, esse pessoal que diz que a minha pesquisa é muito medieval, que coisa mais ultrapassada, né? Eu lembro que logo nos primeiros meses da pandemia, né? Puxa, todo mundo buscando isolamento, aí tinha um grupo saindo de uma igreja em Utah, se não me engano, nos Estados Unidos, e um repórter da CNN perguntou: mas, pombas, você não sabe que nós estamos no meio de uma pandemia, que tem que manter o isolamento, tem que se proteger? E a mulher só respondeu para ele assim: eu estou banhada no sangue de Jesus, eu não serei contaminada. Então, essa ideia, né, de que os bons cristãos não serão atingidos, né? Esses infiéis, esses hereges, essa outra galera sim vai ser punida e vai morrer. Nós não. Né? Então, sem dúvida, sem dúvida. A grande diferença é o que eu costumo dizer, né? Você ainda perdoa o pessoal da Idade Média, porque, puxa vida, né? Estamos em pleno século XIV, né? A igreja, de fato, com essa grande força, você não tem a menor ideia do que está causando aquilo, né? Então você tem pessoas interpretando o surto, você podia se contaminar pelo olhar, né? Eles falavam, várias crônicas, relatos de época falam em contaminação ex visione, né? A partir da visão, porque isso ninguém sabe o que está acontecendo. Então você entende, né, esse tipo de reação quando você absolutamente não tem ideia do que está acontecendo. Né? A gente tem essa tradição bíblica das pragas como castigo divino. Né? Então, óbvio que eu vou interpretar essa nova praga como um novo castigo.
ai, no século XXI você, né, insistir nesse discurso, aí dá preguiça, né? Mas vamos lá, né? O nosso papel é dizer que não, olha só, não é isso. Mas sem dúvida, a gente faz uma série de analogias entre o século XIV e o século XXI, infelizmente. Eu pensei muito nisso que você falou, até você falou da igreja de Utah, mas não vamos esquecer que nós tivemos no Brasil personagens políticos, inclusive o presidente, alegando que as igrejas tinham que ficar abertas, né? Sim. Porque é um lugar de conforto, de paz, dentro do momento de pandemia. E me parece que isso é um discurso, assim, com todo respeito, mas medieval no aspecto religioso, mas sem a capacidade de... Eu vou deixar bem claro que eu não só não tenho nada contra o medievalismo, pelo contrário, até porque eu fui orientado no doutorado por um medievalista, o Leandro Rust, tá? Que meu trabalho é um trabalho teórico, me orientou por outros motivos, e uma das coisas que eu aprendi muito com ele é isso, né? Ele fala, olha, ele falava para mim uma coisa muito interessante. Bom, anacrônico qualquer historiador é. Historiadora, nós somos. A questão é você não conseguir fazer juízo de valor em cima disso. Essa é a grande questão. E eu acho que essa é a nossa dificuldade, me parece, quando se traz a questão do medievalismo, essa é a nossa dificuldade. Principalmente com essas pestes, né? E até você me falou ali do Hans Holbein, né? É isso? Sim, sim. Então, me parece uma das coisas que mais acontece no livro didático são anacronismos, às vezes involuntários, mas, por exemplo, fala sobre a peste negra de 1348, mas traz imagem do Hans Holbein no livro didático. Sim, né? sim. Eu estava pensando nisso, eu falei, caramba, é verdade, né? Você apontou. Então, vai uma pergunta agora mais voltando para o lado medieval. Quão difícil é trabalhar com medievalismo, já que construiu-se uma mitologia sobre o período, né? Não, e você, na verdade, você construiu todo um preconceito, era aquilo que eu estava falando, né? A gente tem essa visão de que o Renascimento foi esse fundador da modernidade. E essa é uma visão, se o Renascimento é esse grande momento, o que veio antes disso? É esse período de trevas, né? O próprio conceito de renascimento, o que está renascendo? É a tradição clássica, toda a grandeza da antiguidade greco-romana que foi sepultada nesse período de trevas, né? E aí é difícil, né? Mas eu dou aula de história da arte, eu trabalho muito com arte e religião, e evidentemente eu pego todo esse recorte de fim da Idade Média exatamente para tentar desconstruir isso, né? Essa visão preconceituosa que nós temos da Idade Média, né? Eu sempre brinco, o pessoal diz, se a Idade Média voltar, eu estou do lado das bruxas. E eu falo assim, gente, bruxas não foram queimadas na Idade Média. Bruxas começaram a ser queimadas no século XV. Deixa a Idade Média quieta. Entendeu? Quando a gente pensa em termos de arte, né? Que é o que eu realmente estudo, nós temos uma liberdade criativa na Idade Média que não vai existir, por exemplo, no século XVI com a Contra-Reforma. Na Idade Média, você faz praticamente o que você quiser na pintura. E eu estou falando de pintura religiosa, evidentemente, pintura cristã. E ninguém vai te dizer que você não podia fazer isso. Né? Você tem pinturas eróticas, esculturas eróticas nas fachadas de catedrais espanholas do século XI e do século XII. Né? E ninguém nunca achou ruim. Vai fazer isso no século XVI. Né? Então, a gente tem um misticismo em torno da Idade Média que foi construído a partir dessa visão de que não, o mundo moderno começou com o Renascimento. Essa visão do Miller Mies se baseia nisso. Né? Para eu ter essa grandeza da arte do século XV, o que veio antes é ruim. Mas eu não posso dizer que o Giotto é ruim. O Giotto é a base desse renascimento. Então, como é que eu justifico ter praticamente 100 anos entre o Giotto e essa arte que nós, de fato, chamamos de renascimento? A peste negra foi esse negócio, arrasa quarteirão, a arte retrocedeu, ficou primitiva. Então, né, é esse discurso que você cria para tentar justificar a sua teoria, né?
que é o problema que nós temos. E a Idade Média, coitada, sempre acaba pagando pato, né? Hoje em dia, então, o que a gente mais ouve é: estamos voltando para a Idade Média. E eu só penso: quem dera estivéssemos voltando para a Idade Média, que eu acho que nós estaríamos muito melhor do que nós temos hoje. Sem dúvida. Assim, uma das coisas que me... Apareceu pergunta, já vou fazer as perguntas já, tá? Mas assim, uma das coisas que eu me lembro da graduação ainda, que me fez repensar sobre a Idade Média, acho que foram 2 episódios. Um episódio foi quando você é jovem, você é muito petulante, né? E eu fui lá debater com alguém sobre religiosidade, medievalismo, né? E eu falei tanta besteira sobre medievalismo, e logo depois eu fui ler o Queijos Vermes, do Ginsburg, né? E eu fiquei muito chocado como poderia, com uma pessoa com menor, pensasse tudo aquilo naquele momento histórico, né? Tudo bem, o final dele é trágico, né? Mas mesmo assim, como ele conseguiu pensar? Então, me parece muito claro que não existia aquela sociedade tão, sabe, tão fechada como se vende na imagem, dentro das representações da Idade Média, né? Isso é um exemplo, né, que eu li, assim, enfim. Então, eu acho que é interessante a gente pensar e repensar um pouco sobre a questão medieval. Mas eu vou passar para as perguntas do pessoal Tá e bom. alguns comentários, depois eu volto mais umas questões que eu tenho aqui anotado. Tá bem. Muita gente elogiando, foi tudo tão claro que não tem nem o que perguntar, a Paloma disse. Né? Obrigada. E a galera concordando aqui, né? Esse pessoal é abusado, tá vendo? Eles conseguem arrumar sempre uma desculpinha para não... Os alunos que não perguntam, né? Exato. Agora, o José Miranda perguntou se em outras épocas as pandemias foram tão usadas politicamente como essa. Imagino que seja essa a pergunta. Olha, eu acho que não. Eu realmente... Porque é isso. Eu acho que, por exemplo, né, a peste negra, que é o que a gente está tratando aqui, de fato, ela era interpretada como essa punição divina. Então, você tem uma série de sinais, como eu comentei, né, desde o início do século XIV, nós temos uma série de crises, né, então, nós temos, né, o Giovanni Villani, que é o cronista de Florença, ele fala: teve terremoto em Florença, teve inundação em Florença, teve raio destruindo, e tudo parece que vai nesse crescendo para culminar com a peste negra. Então, essa ideia de que, olha, né, Deus não está, né, muito satisfeito. É claro que isso pode ter sido também um instrumento de controle da igreja, claro que pode. Essa ideia de você vai morrer. Então, você tem que se arrepender dos pecados. Onde é que você vai se arrepender dos pecados? Na igreja. Né? Então, evidentemente, a igreja, de algum modo, se beneficiou disso. É uma palavra feia, né? Que parece que fez de propósito. Mas é essa ideia de que eu vou deixar a minha herança para a igreja, porque eu quero decorar aquela igreja, eu quero que se construa uma igreja, ou eu quero que sejam rezadas missas pela minha alma, né? Isso se torna uma tradição desde antes da peste negra, que isso fique bem claro, né? Desde o século XIII, pelo menos, que nós temos os testamentos dizendo: olha, eu vou deixar a minha plantação de oliveiras, eu quero que o óleo feito dessas oliveiras seja usado para iluminar a lamparina da igreja tal. Então, de certa maneira, a igreja se beneficiou, claro, mas eu acho que é a visão de mundo naquele momento, entendeu? Eu não acho que pudesse ser diferente. Eu acho que é completamente diverso do que está acontecendo hoje. Isso, sem dúvida. Como historiadores, né? Até a Lilia Schwartz, na Roda Viva Segunda, né, falou uma coisa que eu gosto sempre de pensar. Nós temos uma dificuldade enorme de analisar o que está acontecendo, né? O que não tem que ser errado. E talvez esse efeito político de fato da pandemia vai ser sentido, vai ser pensado daqui a um tempo ainda, porque estamos no olho do furacão vivendo isso, né? É difícil a gente interpretar isso, a gente tem um distanciamento para conseguir, de fato, interpretar isso tudo aqui com a racionalidade com que hoje você interpreta a peste negra, né? É complicado, né? Mas a gente tenta.
dar respostas, né? Assim, Sim, alguma forma de. É até uma forma de alívio para todo mundo, né? Parece que a gente sim. está tentando ali. Nossa, isso acontece o tempo todo, até agora com esse discurso do atual governo, outras temáticas como é fascismo, não é fascismo, ditadura, não é ditadura, enfim. Sim. Isso é muito difícil a gente pensar, né? Mas enfim, vamos lá. O Gustavo perguntou aqui, eu achei interessante também, Gustavo. Teriam estes, teriam estes outros eventos, como a peste negra, ajudado a desenvolver este pensamento de que o ser humano é indigno e merece a punição divina que vemos até hoje? Não, isso vem desde antes, né? Como eu comentei, nós temos essa tradição bíblica dos flagelos como castigo divino, né? Então, o exemplo clássico é lá o Egito com Moisés, me deixa ir embora, não deixo, pleft, vem a praga. Né? Eu já perdi a conta das pragas que nós já tivemos aqui esse ano, então eu não sei se nós estamos, né, equiparados com os egípcios. Mas essa ideia de que o homem é esse ser indigno e que eventualmente vai ser punido por Deus, não vem com a peste negra. É porque você tem esse pensamento, é que a peste negra é interpretada dessa maneira. Né? Eu acho que a relação é no sentido inverso. Né? Então, um evento desse porte certamente é um castigo divino. Né? E aí você tem os anticristo, quem é considerado, quem é visto como anticristo, então fulano é o anticristo, não, é o Beltrano, e aí você usa politicamente isso também, né? Aquele é o anticristo, vamos mandar. Né? Isso é recorrente, mas não, eu acho que a relação é inversa. Sim. Tem uma pergunta aqui da Gabriela Arevalo que eu achei legal, assim. A arte imita a vida ou a vida imita a arte? Né? Eita, nossa, isso daí a gente faz uma tese de doutorado. Não acho, né? Eu não sei se não acho que seja tão simples assim. Eu acho que a arte, né, é um dos elementos que nos ajudam a entender um contexto muito mais amplo, né? Eu costumo defender que a arte é um documento histórico tão importante quanto todos os outros. Eu sou historiadora da arte, minha formação é em arte, eu trabalho com arte. Eu passei 4 anos de doutorado tentando convencer os meus colegas e os meus professores de que as minhas fontes primárias eram as pinturas. Mas e o documento? Não, a pintura é o documento. Né? Então, ela não vai imitar a vida e a vida também não vai imitá-la. Eu acho que você tem esse contexto muito mais amplo e complexo em que a arte se insere e que nos ajuda a entender o mundo. Né? O Peter Burke fala, né, que a arte ela tem a grande vantagem de ser uma outra fonte, né, que nos dá uma visão diferente. Né? Aquele chavão, né? A história é escrita pelos vencedores. Né? A pintura, de repente, vai te mostrar uma outra questão. Né? A gente sabe que há coisas que são de nosso conhecimento hoje em que não há nenhum registro textual, nós só temos registro iconográfico. Se a gente pensa na tapeçaria de Bayeux, né, ela vai nos mostrar, através do bordado, detalhes, por exemplo, da rotina de um acampamento militar que ninguém nunca se preocupou em colocar num texto, porque o que me interessa como um soldado faz para comer no meio do acampamento. Né? Não interessa, então você não tem registro escrito sobre isso. A tapeçaria mostra que os soldados pegavam o escudo e apoiavam o escudo e usavam o escudo de mesa. Então, é uma outra fonte que te traz um outro tipo de conhecimento. Né? Então, eu acho que ela está nesse contexto muito mais amplo. É legal. Eu, como historiador da política, assim, eu sempre tive um certo distanciamento da imagem e fui fazer um estágio no meu doutorado lá em Buenos Aires. E não sei se você conhece a professora Patrícia Forman. Já ouvi falar. Ela trabalha justamente com imagens dos ex-votos do Brasil e da Argentina, né? Ai, que maravilha! Tema fascinante.
E aí eu fui fazer o estágio docência, na verdade, lá. E, e vou lá e me cair na aula dela e ela dando uma baita de uma aula sobre imagem. Falei, poxa, a partir de agora já vejo a imagem de uma outra maneira, né? A partir daí eu comecei a ter uma finalidade maior e acho fantástico, né? E, inclusive, chegamos a fazer com uma estudante lá de Buenos Aires uma análise de charges do como o fim da abolição no Brasil foi repercutido nos jornais portenhos, né? E a partir justamente das imagens que eu, assim, é um trabalho que tem até ser publicado, nunca tive tempo para sentar ainda melhorar ele, mas bem legal, ou seja, a imagem, e é interessante isso, como a imagem diz muita coisa, e enfim. Eu vou passar mais uma pergunta, tem uma pergunta aqui da Tá. Shelly Modesto. Ela perguntando, como você percebe o crescimento de igrejas iconoclastas como as neopentecostais? A arte foi substituída pela oratória, pelo culto na TV? Não, isso, na verdade, é a grande questão da reforma protestante e a reforma católica, né? Isso a gente vai lá para o século XVI, em que você radicaliza o pensamento do Lutero, que é isso, o Lutero, na verdade, não se coloca contra as imagens. Mas aí você tem um Calvino radicalizando isso, e essas igrejas neopentecostais hoje radicalizam ainda mais, né? Então, não é um fenômeno contemporâneo, né? A grande questão é como essas igrejas neopentecostais vêm ganhando adeptos, né? E aí a imagem para eles, né? A imagem religiosa para eles de fato é um problema, o que nos leva a essas ações de intolerância. Não vou nem entrar na questão das outras religiões, né? Mas, enfim, terreiros sendo destruídos e etc. Mas se nós pensarmos nas próprias imagens católicas, o exemplo clássico da Santinha, né, da Nossa Senhora Aparecida sendo chutada pelo pastor da Igreja Universal na televisão, que é isso, essa tentativa de dessacralizar algo que é um elemento fundamental para a religiosidade católica, que é isso que eu estava discutindo com vocês, né? Como sim, eles sem dúvida usam a oratória, porque é isso, eu não posso ter imagens, eu tenho que usar o discurso, eu tenho que usar a palavra, né? Não que a imagem seja suficiente por si só, porque é isso, você tem que ter todo um processo de formação daquele fiel, né? É o Panofsky, que é um dos grandes historiadores da arte que nós tivemos no século XX, ele diz no livro dele, você mostra uma imagem da Última Ceia para um aborígene na Austrália, aquilo não diz absolutamente nada para ele, né? Então, você tem que ter todo um processo de catequização, né, de ensino, para que aquela imagem seja compreendida. Aí sim ela vai funcionar, né, como uma imagem de devoção, como uma imagem de culto. Mas a importância da imagem no catolicismo não significa que a gente possa prescindir da palavra ou do texto, né? Você precisa, de algum modo, dessa mediação, ou pelo menos né, esse é o discurso oficial da Igreja Católica, né? Uma coisa não necessariamente a outra, muito pelo contrário. Maravilha. A Thalita fez uma pergunta, ela falou assim, ao analisar as atitudes das pessoas que viveram a peste negra, na sua opinião, a sociedade respeitava mais o momento que está vivendo ou está como para os nossos dias? No século XIV? Olha, é isso. Nós tivemos reações muito diversas ao surto. Talvez mais pessoas tenham, de fato, interpretado isso como um sinal do fim dos tempos, como essa... Né? Então, portanto, essa necessidade de se arrepender, de buscar o perdão, não necessariamente se flagelando, né? Os flagelantes, de fato, são um grupo muito particular, mas essa ideia de buscar o alívio na religião, isso sem dúvida. Mas você tem também um outro grupo que vai curtir a vida doidado, né? A gente tem
Um outro cronista de Siena, que é o Matteo Villani, ele é o sobrinho, se não me engano, do Giovanni Villani, né? Como eu falei para vocês, o Giovanni morre em 1348, e aí o sobrinho dele continua a crônica do tio. E aí eu estou procurando aqui, achei. Ele vai escrever na crônica dele, ele vai tratar de homens que, se encontrando menos numerosos e mais ricos por heranças e sucessões de bens terrenos, passaram a levar uma vida de desregramentos. Né? Então, é essa galera que resolveu, não, vamos aproveitar, carpe diem, né? Vamos aproveitar a vida enquanto tá aí, né? É um pouco que nem aquela, né? Eu não vou falar, não vou repetir o que aquela blogueira fitness falou lá naquele vídeo que ficou famoso no início, mas é isso, né? Dane-se tudo, vou curtir a vida e na hora que morrer, morreu. Né? Então, nós temos documentação, relatos de ambas as reações, tendo a dizer que a busca da salvação prevaleceu, mas eu posso estar sendo otimista no século XIV, né? Hoje em dia, não sei, as pessoas estão meio fora da caixinha. Sem dúvida. Eu vou até emendar um pouco a pergunta dela, assim, pensando o seguinte, né? Você falou que teve um pouco desse pessoal que teve vamos colocar, um comportamento mais regrado, mais festeiro, mais festivo. Uhum. E hoje, como nós conversamos, né? Vídeo Leblon, vídeo como é que chama lá em São Paulo, gente? Esqueci o bairro lá que estava super bombando. A Vila Madalena, não era Vila Madalena, eu acho. Vila Madalena, Vila Mariana, que é cheio de barzinhos ali, né? É a Zona Oeste de São Paulo, enfim, aqui também em Gramado, né? Chegaram lá em Gramado e encontraram uma super festa de 1.000 pessoas. Você chega lá no Muro Alto, ali em Porto de Galinhas também teve o maior. É lógico, vamos pensar um pouquinho, né? Tomar cuidado com o nosso tempo presente, mas será que lá na Idade Média, nesse momento ali da peste negra, não tínhamos uma relação entre viver diferente em termos de o fim é iminente, existia uma mentalidade muito mais religiosa nesse sentido, enquanto hoje está vinculado muito isso eu estou vendo porque eu vi umas reportagens, né, sobre a aceleração do tempo e pessoas vazias mesmo, vinculado mais, olha, se não tem nada para fazer, se não vou para uma festa, é como se não existisse. É uma relação menos religiosa e mais comportamental em termos do individualismo. O que você acha disso? Me parece que está mais dentro de... eu até entendo que a Thaís perguntou, mas parece que está um pouco mais dentro de comportamentos bastante distintos pelos nossos respectivos tempos diferenciados. Não sei se você concorda. Sim, o que a gente tem que levar em consideração é que, ao contrário de hoje, enfim, aí eu estou falando de um contexto católico, que é o contexto em que eu fui criada, é o contexto que eu estudo. O contexto na Idade Média, em termos de religião, era completamente diferente do que nós temos hoje, né? Hoje em dia, um católico vai à missa, se tanto, aos domingos, vai comungar na Páscoa, ok, né? Você cumpre o rito de ir à missa uma vez por semana. A Idade Média, a igreja não era isso simplesmente, né? A igreja, o edifício religioso, não é simplesmente o templo onde eu vou rezar. Aquilo ali era um espaço de vida social, né? Muito forte. As pessoas, de fato, iam lá diariamente, seja para rezar, para se encontrar com alguém, né? Em vez de ir para o barzinho, você vai para a igreja, né? No século XIV. Você marcava um encontro lá para resolver negócios, né? A gente tem documentos falando, né, na Catedral de Chartres, na França, né, falando de venda de porcos no interior da catedral. Então, não é, né, você não tem essa cisão entre a vida mundana, digamos assim, e a vida religiosa, né? Tudo isso acaba se tornando um grande amálgama, né, em boa parte dos casos, né? No final da Idade Média, você começa a incentivar cada vez mais a participação do homem comum, né, nos assuntos religiosos.
né? Ah, eu não quero me tornar padre, eu não quero fazer os votos. Não, você não precisa mais, seus problemas acabaram. Você pode fazer parte de uma ordem terceira, dos irmãos leigos, né? Nós temos aqui no Brasil as irmandades religiosas e as ordens terceiras, né? Que são leigos vinculados a uma ordem, né? Os franciscanos e os dominicanos especialmente, né? Então a igreja, eu quero dizer, a igreja está estimulando essa presença ativa do homem comum na igreja, né? Então, ela não é simplesmente aquela obrigação de que eu tenho que assistir a missa, senão eu vou para o inferno. Não, isso faz parte da rotina, né, da vida de fato, né, que é algo completamente diferente. Eu acho que a gente não consegue ter noção, né, do que de fato isso representava no fim da Idade Média. Exato, eu fico imaginando muito isso, assim, e como toda essa alguém fala de medievalismo e tal, eu me coço, gente, não é por aí, né? Parecendo a era medieval, por aí. Ai, poxa, quem dera! Pois é, assim, eu fico imaginando, porque bom, é típico nosso, né? Sempre tentar trazer o passado de uma forma sem filtro, né? Dentro da questão do popular mesmo. E aí nessas que eu percebo quanto nós historiadores somos importantes, historiadoras somos importantes hoje, né? Sim. Porque como se usam da história para fins políticos ou outros, né? De forma justamente assim, quase esdrúxula, né? Sim, não, sem dúvida, sem dúvida. Não, e realmente muito complicado, né? Eu não sei, essa interpretação que as pessoas dão às coisas. Não, é isso, você tem tido muito uma reinterpretação da Idade Média hoje em dia, seja por essa visão negativa, estamos voltando à Idade Média da forma mais negativa possível, seja você pegando uma iconografia calcada na Idade Média para promover um discurso de extrema direita, um discurso fascista, entendeu? Então, coitada da Idade Média, né? Ela acaba sempre sendo vilipendiada de alguma maneira, ela acaba sempre sendo o monstro da história, né? Pois é. Então... Precisamos conversar mais sobre a Idade Média, eu acho que é muito importante. Olha, eu vou fazer mais as últimas duas linhas, que eu acho que o pessoal parou, se alguém fizer ainda dá para o tempo, eu acho, não sei como é que está o seu tempo, mas acho que é rápido. Uma vai ser assim, sobre o próprio termo peste negra, né? Como vocês discutem sobre isso? Já vi algumas críticas, mas peste negra e tal, e qual que era o termo de fato que se falava na Idade Média, se é esse mesmo, e como se discute nisso hoje, essa questão do termo? Não, nas crônicas italianas você se refere a isso como la morte nera, a morte negra, porque é isso, você faz esses... vocês, né? A doença se manifestava através dessas bolhas escuras que estouravam e saía um líquido escuro. Então, ela era chamada, de fato, de a morte negra, seja pela dor, né, que era... Né, que a doença causava. Né? Eu cheguei a ver muito por alto essa discussão que não se pode chamar de peste negra. Eu tendo a ser um tanto quanto reticente a esses discursos que querem ressignificar termos, entendeu? Não... Né, a peste negra, né, o negro aqui não tem essa conotação que estão querendo dar, né? Não tem uma conotação racial. Né? É uma questão, de fato, do que era a doença, né? De como a doença se manifestava. Se eu tenho uma crônica do século XIV, está se referindo a isso como a morte negra, não né, não vou ser eu que vou dizer que eu não posso, né, que a gente não pode tratar dessa maneira, entendeu? Então, né, eu acho meio problemático a gente buscar essas reinterpretações, né, essas ressignificações de discursos a partir de uma interpretação nossa, né? Então, eu sempre chamei de peste negra
acho que eu vou continuar chamando de peste negra. De repente, daqui a pouco eu vou ser cancelada aí em alguma manifestação porque eu continuo falando de peste negra. Paciência. Eu também sou bem reticente à questão dessas ressignificações, concordo com você plenamente. Eu participei de uma live recentemente, eu trabalhei no meu mestrado sobre quais foram os discursos políticos sobre a emancipação dos escravos no século XIX no Brasil. E um colega veio falar comigo que não posso falar escravo, são escravizados, escravização, aquela discussão. Falei, meu amigo, você me desculpe, mas eu vou analisar fontes que nem sequer falam escravo ou escravidão, eles falam elemento servil, existe o eufemismo como projeto político, eu não posso esconder isso, ressignificar, porque isso não existia, não. Eu sou historiador, né? Mas entrou uma discussão bastante complicada. Eu entendo a discussão, eu entendo, mas é o seguinte, eu tenho que também entender a fonte e trazer essa discussão para agora, né? Enfim, é uma situação complexa, né? Demais. O Everton falou aqui, a cultura do questionamento que surgiu no Twitter, às vezes irrita muito. Eu acho que não só irrita muito, na minha opinião. É perigosa. É muito perigosa. Ela é muito contra a democracia, o diálogo. Porque você impede o outro, você impede o discurso do outro. Como, né, você impede o debate, você impede a discordância, que é algo extremamente saudável, né? Então, quando vamos cancelar fulano, você, deixa eu ver o que o fulano escreveu, porque deve ser uma coisa interessante, porque é isso, você pode discordar. Eu acho ótimo que se discorde, né? Mas impedir o outro de falar, né? Você está se aproximando de uma prática extremamente antidemocrática, né? Sim, sem dúvida. Eu tenho muito medo dessa cultura das mídias digitais, como elas têm criado bolhas e pouco têm conseguido contribuir para melhorar realmente o nosso cenário, muitas vezes, né? Bom, mas vamos lá eu prometo que é a última, tá, Tamara? Prometo. Tá bom. Tá? Nós temos visto agora muitos chargistas, caricaturistas, né? Justamente nesse momento de pandemia e fazendo desenhos, análises interessantíssimas sobre isso, né? Não só a Laerte, né, que é famosa, que é uma das mais clássicas aí, mas o Nando, né, que é um carioca aí que começou a escrever desenhos do Nando, até tive uma live com ele na época que eu comecei a fazer mais no Instagram, então, ou seja, e você vai pegar vários deles, tem agora o Leandro tá fazendo uma série sobre diários da pandemia, uma coisa assim confinada, que é excelente assim. A minha pergunta vai nesse sentido. Será que essas caricaturas, essas charges, elas são um produto muito desse momento de pandemia nossa? Lógico, tem a foto, tem vídeo, tem documentário, como também são artes, né? São resultado de processos artísticos. Mas as charges me parece que elas trazem uma crítica social, trazem uma crítica política e elas são uma construção artística que talvez, vamos colocar assim, lógico, sem comparar, mas será que daria para comparar com essas imagens medievais sobre a peste bubônica, não no sentido religioso, mas de representação da sua época? O que você acha? Eu não sei, eu acho que sim, elas são uma crítica contundente, isso sem dúvida, e é isso, né? De fato, a arte como essa manifestação. Mas o curioso, assim, eu mostrei, né, duas imagens, né, a dos flagelantes e a dos enterramentos, né, que são as crônicas de época, são do mesmo manuscrito. Né? Não sei se vocês repararam, eram do mesmo, iluminuras do mesmo manuscrito. Não é comum nós termos representações da peste no próprio século XIV, ou, né, do que está acontecendo, né? Porque é isso, né? Você não vê esse tipo de produção como uma crônica, né? Então você tem os textos. Os textos, sim, estão ali reproduzindo o que está acontecendo, mas você não tem necessariamente uma pintura acompanhando essas crônicas. Eu acho que o que se manifesta na arte como consequência da peste negra são os temas, de fato, e aí, né, os temas macabros vão ganhar força, a representação do juízo final ganha força,
né, mas não propriamente uma ilustração da peste, né? Temas que vão se tornar muito populares na segunda metade do século XIV, no século XV, que são consequência direta da peste e da interpretação que se dava à peste. Era o culto a São Sebastião. Por quê? Eu falei para vocês, a peste era entendida como flechadas. Quem é São Sebastião? É o santo flechado. Então, e sobreviveu às flechas, né? Essa é a grande questão. O Sebastião morre num segundo momento, ele não morre das flechas. Então, se Sebastião foi flechado e sobreviveu, ele é o santo protetor. É a ele que eu vou dirigir preces para pedir proteção. Então, você tem um desenvolvimento de um culto a um santo que já existe desde sempre, mas que vai se intensificar nesse momento e que vai se manifestar através da arte também, né? Então, você tem assim, o desenvolvimento de alguns temas, mas são quase sempre temas ligados à religião, né? Porque é isso, né? A religião como esse elemento absolutamente essencial para a gente entender o mundo naquele momento. Como vai continuar sendo essencial para a gente entender o mundo no século XV e no século XVI, porque senão Lutero não teria feito o estrago, né? Não teria feito o que fez. Estrago, acho que é como os católicos interpretam, né? Mas Lutero fez o que fez porque a religião continua sendo um elemento absolutamente essencial do mundo no que a gente chama de idade moderna já, né? Então, é muito nesse sentido que a gente tem que pensar, eu acho. Beleza. Bom, eu acho que esgotou por aqui o pessoal também. Chegamos a ter mais de 100 pessoas, agora o pessoal já começou a morrer de fome, né? Começaram a sair de fininho. Mas, Tamara, agradeço muito, foi uma aula maravilhosa. Foi ótimo. Eu achei que o papo foi legal, a sua aula foi maravilhosa, me esclareceu muitas questões, assim, que me ajudou muito. O pessoal está elogiando bastante aqui, tá? Eu fico contente mesmo. Espero que numa próxima, quem sabe você venha até Rondônia, quem sabe conhecer Porto Velho que deixou de conhecer. Ai, já pensou? Nossa, adoraria. Mas foi o que eu falei. A grande não, o grande resultado positivo dessa pandemia é esse tipo de contato que a gente teve, que puxa vida. Sem dúvida, mas nós temos a Ampul aqui em Rondônia, sempre fazendo nossos eventos. Quem sabe você possa vir uma vez aqui falar com a gente. Temos medievalistas em Rondônia, tá? Nossa, seria um prazer. Depois do fim do mundo a gente combina. Quando acabar tudo isso, a gente poder voltar a viajar com o mínimo de tranquilidade. Sim. Bom, tá, sobrevivendo ao fim do mundo, a gente marca. Sem dúvida. Mas muito obrigado mesmo, tá? Assim Obrigada. que chegar também o vídeo for postado no YouTube, te mando o link para compartilhar com o pessoal, tá bom? Muito obrigada, Mauro. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Maravilha. Brigadão. Boa noite. Tchau, gente. Até a próxima. Semana que vem tem de novo. Tchau, Boa noite. Tchau, gente. Obrigado.